Senhora Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, de acordo com os dados recentemente divulgados em comunicado pela ACAP, o mercado dos elétricos plug-in e híbridos elétricos registrou, em maio passado, uma evolução positiva de quase 250% face ao mês homólogo do ano 2022. Perante este cenário, o desenvolvimento da mobilidade sustentável em Portugal traz consigo importantes desafios na atratividade para a aquisição de veículos elétricos e híbridos, pelo qual, como a ACAP defende, o Governo deve assegurar a igualdade de acesso de todos os consumidores a estes veículos através de medidas como incentivos diretos à compra, incentivos fiscais ou outras formas de apoio financeiro, o que claramente não tem acontecido. E um exemplo evidente disso é precisamente a razão da discussão de hoje. O Estado português, mesmo depois de já ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça Europeu, ainda que em sede UC, continua a aplicar uma taxa de ISV superior às viaturas adquiridas e matriculadas noutros Estados-membros da União Europeia e posteriormente introduzidas em Portugal, em comparação com as viaturas adquiridas e matriculadas originalmente em Portugal. Ainda neste âmbito, e segundo dados da ACAP, no final de 2022 havia a circular em Portugal cerca de 1.500.000 automóveis com mais de 20 anos, número que representa 26% do parque automóvel do nosso país. Bem mais do que no ano 2000, em que os automóveis com mais de 2 décadas de vida representavam apenas 1% do total. Contudo, não podemos deixar de referir que ninguém usa um automóvel mais antigo com o objetivo de poluir ou ser menos sustentável. Certamente que todos os portugueses teriam veículos mais amigos do ambiente se tivessem condições económicas para isso. Infelizmente, não é de todo o caso. E mesmo aqueles que têm essa capacidade económica e optam por veículos novos e mais avançados tecnologicamente, são sujeitos a uma tributação manifestamente exagerada. Mas pior, existindo uma discussão jurídica sobre se o ISV deve constar ou não na base tributável do IVA, o Estado português opta sempre pela solução que mais onera os contribuintes, acabando sempre por se verificar uma verdadeira dupla tributação, pois a compra de um automóvel vê o seu valor aumentar pela aplicação do ISV e de outras despesas e será sobre esse valor total que o IVA irá incidir. E aqui questionamos, mas que sentido é que isto faz? O IVA deveria sim incidir sobre o valor base do veículo sem a aplicação do ISV. Isso sim seria tributar de forma justa. Este é um assunto que o Chega trará oportunamente a este plenário, dando assim resposta às reivindicações do setor nesta matéria. Por outro lado, ainda no seguimento da decisão de maio deste ano do Tribunal de Justiça da União Europeia, apesar de não ser este o objeto da ação, mas o princípio é o mesmo, o Chega vem propor uma alteração ao regime de inspeções técnicas de veículos a motor e os seus rebocos. O objetivo é assegurar que também neste campo não seja verificada qualquer discriminação dos veículos com matrículas de outros países da União Europeia quando se pretenda mudar para a matrícula portuguesa. Assim, não vemos qualquer razão para que, numa ótica de confiança entre Estados-membros e de livre circulação, os automóveis usados importados da União Europeia tenham de ser submetidos a uma inspeção B para receberem uma matrícula nacional com significativo acréscimo de custos, quando estes veículos já vêm com a inspeção feita do seu país de origem. Ainda sob o ponto de vista da justiça tributária, o Chega considera que se pode e deve ir mais longe. Veja-se o caso das pessoas com deficiência. Segundo dados do INE, em Portugal, mais de 1 milhão de pessoas possuem pelo menos uma incapacidade, o que corresponde a quase 11% da população. Ser portador de deficiência ou ter um problema de saúde afeta o dia-a-dia e compromete a qualidade de vida a nível social, profissional e pessoal, pelo que é de elementar justiça que sejam concedidos benefícios a estas pessoas de forma a minimizar os desafios que já enfrentam diariamente. No caso específico da compra de veículos, o Código de ISV tem prevista a isenção para pessoas com deficiência motora, cujo grau de incapacidade seja igual ou superior a 60%. Acontece
que a referida norma exige que a pessoa em causa tenha mais de 18 anos e o veículo seja para uso próprio, ignorando as situações em que a pessoa com deficiência motora é ainda menor, tendo de ser transportada pelos pais. Assim, consideramos que a isenção não se deve cingir à própria pessoa com deficiência, mas também a um dos seus progenitores, enquanto este for menor. Ter um filho com necessidades especiais é uma luta constante e diária, razão pela qual o Chega defende que o Estado deve procurar apoiar estas famílias no que for possível, mitigando o impacto associado à condição de pessoa ou criança com deficiência. Não restam quaisquer dúvidas... Peço conclua, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente. Não restam quaisquer dúvidas que ainda há um longo caminho para percorrer e que no imediato se afigura em oportunidades e desafios, mas que o Governo Socialista manifestamente não está a saber trilhar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.